Soul Growl na área, semear, crescer, conectar. Hoje estamos aqui com ninguém menos, ninguém mais, com o Pastor Marcos. Ele que veio direto de Cabo Verde para bater um papo aqui com a gente. E vai ser um momento rico para a gente conhecer sobre o trabalho, sobre todo o período que o Pastor Marcos já teve de trabalho, não só em Cabo Verde, mas em vários países pelo mundo. E podermos aqui conversar sobre várias questões. E eu confesso que eu estou muito ansioso para conversar com ele e ouvir muitas coisas, muitas histórias, a experiência e sobre a vida dele. Pastor Marcos, seja muito bem-vindo. Agradeço muito por você ter recebido o nosso convite e quero começar falando sobre a seleção de Cabo Verde, futebol. Sabe que futebol é paixão, digamos, paixão mundial, do brasileiro nem se fala, né? E em Cabo Verde, as pessoas gostam de futebol? Como é que foi essa comemoração da primeira vez que Cabo Verde está na Copa do Mundo? Sim, Cabo Verde gosta de futebol, os cabo-verdianos gostam de futebol. Foi algo, vou usar uma palavra em inglês, amazing. Foi maravilhoso, porque eu estive lá, tive esse privilégio. Depois de ganharmos um jogo, houve uma festa, nunca houve. O senhor esteve no jogo? No estádio de futebol, ver o jogo. Mas qual jogo? O jogo que classificou? Sim, o jogo decisivo. Olha! Foi então aquele ambiente, a festa, o país inteiro parou. Era um sonho. Eu quando era criança, eu vi os mundiais, eu torço, né, pela seleção alemã, e vindo do meu país é algo maravilhoso. É aquela coisa que é marcada na história do país e, no seu caso, marcou também aquela história que você vai poder contar para os seus netos, né? Está lá no jogo que classificou a seleção de Cabo Verde para a Copa do Mundo. Para a primeira vez que Cabo Verde superou grandes seleções, inclusive. Grandes seleções que tradicionalmente chegam à Copa do Mundo e dessa vez, parabéns a Cabo Verde. Parabéns. Obrigado, que Cabo Verde é um país pequeno, meio milhão de habitantes, e vencendo Camarões, que é o gigante da África, é algo extraordinário. Eu tenho o meu bilhete, verdade, algumas imagens, é algo que nunca imaginamos. Era um sonho só, mas graças a Deus conseguimu essa proeza. E já aproveitando, como que é o país Cabo Verde? Você falou que 500 mil pessoas, né? E aí eu fico pensando, 500 mil? Mesmo Portugal já tem quase 10 milhões, o Brasil naturalmente é um dos países maiores do Brasil, mas como é que é composto Cabo Verde para ter essa população pequena, porque não é muito populoso, ou Cabo Verde não tem um território tão extenso? Não, nós somos Cabo Verde é um arquipélago e temos aquela cultura de imigração. Então, há mais de 100 anos, o povo cabo-verdiano é um povo de imigração. Estamos em quase em toda parte do mundo. Esses dias há 2 anos estive em Quênia, encontrei com uma cabo-verdiana, engraçado. Olha. Então é algo maravilhoso. Então é por isso que um meio milhão, temos uma diáspora bem grande que é nos Estados Unidos da América, 1 milhão, mais de 1 milhão. Então tem mais cabo-verdiano nos Estados Unidos do que em Cabo Verde. Cabo Verde. Sim. É algo maravilhoso. Temos cabo-verdiano no Brasil. No Brasil. Aqui em Portugal é uma grande comunidade. Holanda, França, Inglaterra, Espanha. Tem uma comunidade bem grande. E você você falou que esteve em Quênia e conheceu um cabo-verdiano lá em Quênia e você já visitou outros países e teve a oportunidade de conectar, de conhecer pessoas lá da comunidade de Cabo Verde, do seu país e outros países. Conta um pouco dessa história de você, porque você faz um trabalho missionário, o seu trabalho faz um trabalho missionário e com isso acaba também tendo a oportunidade de conhecer outros países, outras culturas, mas ao mesmo tempo de reencontrar a sua cultura em outros países, né? O que foi mais marcante, eu tive em Santo Tomé, o ano passado, foi encontrar os cabo-verdianos e tive o privilégio de falar crioulo, né? Com o meu povo, foi algo maravilhoso. Tive em Moçambique também, tive com cabo-verdianos, engraçado. Pronto, Angola também, encontros com cabo-verdianos, então foi algo maravilhoso. Já estive em Ruanda, África do Sul, então, em missões, né? Em seminários, em conferências. Esse ano estive em Etiópia,
numa conferência, então o cabo-verdiano está em todo lado. Engraçado, não encontrei mais ela até foi a minha professora de inglês, trabalha na tradução em Etiópia. Então, foi sua professora de inglês em Cabo Verde? A minha professora de inglês é cabo-verdiana, foi no liceu, agora vive em Etiópia, como tradutora. Sim, sim. Olha que rico. E em relação aos desafios que o pastor passa, é claro que a gente está falando de uma parte bonita, talvez, de conhecer novas culturas, de viagem, mas tem também muito trabalho. Como que é esses desafios de você ter que, de um país para o outro, tem um desafio cultural, talvez, um desafio, talvez, linguístico, você falou do crioulo, mas esses outros países, você comunica em qual língua nos demais países? É para inglês. Inglês? Sim. Tem que ser inglês. Etiópia, África do Sul, Quênia, então é inglês, se comunica em inglês. Sim. E depois anglófono, então a gente tem que se comunicar em inglês. Sim, sim. É um desafio, né? Cultura diferente, comida, a gastronomia. Eu lembro, há 2 anos tive dificuldade em Etiópia, por causa da gastronomia, mas é diferente. Sim, sim. E em relação ao dia a dia do seu dia a dia de trabalho, você, naturalmente, quando você está em Cabo Verde, você falou do crioulo. Eu queria que você falasse mais um pouco, porque eu acho muito rico essa questão de você ter um país que tem uma língua nativa que foi mantida. O crioulo, ele é uma língua que ele é falado em todo canto de Cabo Verde? Como que é? Crioulo é a nossa língua materna. Sim. Nós já aprendemos dentro do ventre da nossa mãe já ouvindo crioulo, então é algo que nasce connosco. Sim. Então nós somos ilhas, arquipélago, temos 10 ilhas, 9 habitadas. Cada ilha fala crioulo diferente, mas nós entendemos. Então é algo maravilhoso, né? Ouvindo o crioulo. Eu lembro o ano passado, eu tive com a minha filha, me levou a ver um filme. Sim. É um filme brasileiro. Sim. Estava música cabo-verdiana, saudade. É algo maravilhoso, né? Crioulo, saudade. Saudade de minha terra, Cabo Verde. Então é algo, a nossa língua que nos identifica. Eu identifico como crioulo, eu não identifico como português. Sim. Eu sinto cabo-verdiano, o crioulo, que eu sinto bem com o crioulo. Sim. E você falou que esse filme brasileiro tinha uma trilha musical, digamos assim? Sim, com música cabo-verdiana, saudade. E a cantora o cantor é cabo-verdiano? Sim, a cantora é Cisar Évora. Ela que foi a nossa embaixatriz, ela que levou a música, também o Cabo Verde ser conhecido. Sim. É engraçado, eu tive o ano passado estive em África do Sul, e cheguei no hotel, fui para fazer o meu check-in. A moça viu Cabo Verde, disse, não, Cabo Verde. Começou a cantar saudade. Isso é maravilhoso, uma pessoa da África do Sul. E disse, não, fiquei feliz de ser obrigado. É algo que nos toca. Sim, e você falou de Cabo Verde ser um arquipélago, né? Eu acho que falta, quando eu falo enquanto brasileiro, né? Falta um pouco de uma conexão nossa em relação à África. Conhecendo os africanos aqui, como eu conheço aqui em Portugal, dá para perceber que a comunidade africana tem essa ligação com o Brasil e nós não conhecemos tanto porque talvez não temos esse contato com a música, com a cultura. E eu e muitos de nós brasileiros viemos aqui para conhecer. Mas, por exemplo, quando você fala de Cabo Verde, que é um arquipélago, você está falando de um arquipélago com 10 ilhas, isso, 10 ilhas, e 9 habitadas. Tá, e 9 habitadas. Nesse mix de ilhas, nesse arquipélago, a cultura, são culturas diversificadas, a comida, como que é a comida cabo-verdiana, como é que é a cultura, a música? Nós temos que o essencial que nos une a todas as ilhas, que é a cachupa. A cachupa, em todas as ilhas há cachupa. Agora cada ilha a gastronomia é diferente, né? Sim. Mas a cachupa é o básico. Sim. Tem a cachupa angolana também, salvo engano, né? Não, os angolanos é a influência cabo-verdiana, né? Que levaram os angolanos a gostar. Olha a treta culinária, estou brincando. Talvez não. É engraçado, eu estive em Quênia há 2 anos, salvo erro. Estive num jantar, num hotel. Aquilo é a cachupa, só faltava tinha milho, tinha feijão,
Disse, não, a cachupa talvez veio de Quênia, do continente africano. Sim. Então não nasceu em Cabo Verde. É engraçado. Então fiquei muito alegre, né? Sim. É interessante. Agora, me fala uma coisa, se eu tiver errado, você me corrige. Mas me parece que a cachupa é como se fosse tem o mesmo papel culinário da feijoada brasileira, digamos assim, ou não tem nada a ver? Não. A comparação não, tem nada a ver. é diferente. É base do milho, Sim. do feijão. Agora nós chamamos de cachupa rica, né? Cachupa rica. Que leva tudo, outros ingredientes, mas é feito com galinha, ou pode ser carne, com peixe, com o atum, né? Então é diferente. Nós também Leva atum também? Sim. Atum fresco, a gente faz atum. Ou só atum, ou só carne, a gente faz. O atum, inclusive, eu vi uma reportagem uma vez que o atum cabo-verdiano é o melhor atum do mundo. Inclusive, eles fazem, tipo, como que fala? Tipo, eu esqueci o nome que se fala, aquele negócio que as pessoas arremata por um valor alto. O leilão. Leilão, exatamente, essa é a palavra. Um leilão para arrematar os atum, porque são riquíssimos, assim, em termos de nutrientes, mas também os mais saborosos do mundo. Conheci um brasileiro, engraçado, ele também é missionário, fui para Cabo Verde, então comi o atum enlatado, disse, não, esse é o melhor que eu comi. O atum com pão, então ele gosta muito, tem um brasileiro, né, ele faz um comentário que é o melhor, né, o atum cabo-verdiano. Sim. Queria conversar um pouco agora sobre fé. Enquanto pastor, como foi esse encontro com Deus? Como é que foi esse chamado? Como é que você percebeu que Deus tinha esse chamado para você? Como é que foi essa? Eu lembro, em 89, como muito jovem, já com 20 anos, né? A procura de muita coisa, Sim. O significado da vida, o que acontece depois da morte, então eu não tinha uma resposta. Então um amigo meu me convidou para ir a uma reunião, numa casa. Então eu ouvi o Evangelho pela primeira vez. Achei interessante até. Outro dia eu comentei com meus amigos, olha, eu vi um povo fanático em Deus. Próxima reunião entreguei a minha vida a Jesus. Então isso que foi a minha experiência, crescendo na fé, crescendo. E nasceu um desejo de servir a Deus. Então nasceu esse desejo, eu lembro, Deus me chamou. Eu lembro um dia, era muito ativo na igreja. Então eu estava dormindo na casa da minha avó. O espaço era pequeno. A nossa casa era 4x4, pequeno. Então eu ouvi naquela madrugada, senti um vento forte, mas as portas estavam fechadas. Não tem como entrar o vento. Depois ouvi a voz de Deus a falar comigo assim, audível, olha, eu tenho um ministério para ti. Falou 3 vezes. Eu senti medo, tive medo mesmo. Então foi assim a minha chamada. Eu tenho uma certeza que Deus me chamou, que eu estou no lugar certo. Sim. Eu estive aqui em Portugal, não vim para fazer estudo teológico, vim para fazer um curso informático numa escola profissional Gustavo Eiffel em Troncamento, mas a chamada, estava inquieto. Até falei com a minha namorada naquela altura, olha, quero desistir para ir para um seminário. Então ela me deu força e deixei. Não tive coragem para deixar, porque o que as pessoas pensam? O meu pai era imigrante aqui, os meus familiares... Seu pai já era imigrante em Portugal? Sim. Em Portugal. Antes do 25 de Abril. Sim. Então tive que deixar para ir estudar uma escola teológica em Fanhões, no Conselho de Loures. Foi assim a minha vida. Como pastor, o meu chamado, então... Foi assim que eu aceitei o chamado de Deus. Sim. Então, o seu chamado você aceitou lá em Cabo Verde? Sim, Cabo Verde. Estudou teologia cá em Portugal? Sim. Ah, sim. Eu vim, depois tive que desistir da minha formação. Então, vim para o Fanhões, uma escola chamada Monte Esperança. Sim. Então foi lá que eu estudei. Foram 3 anos. Quando o senhor fala em relação a essa experiência, deve ser muito
muito forte você ouvir de uma forma nítida Deus falar alguma coisa, deve ser muito forte. Assim, eu lembro de Samuel, né? Quando Deus falou com Samuel, né? Então, é algo que eu acho que, assim, eu só imagino que deve ser algo muito forte e, ao mesmo tempo, não sei, é uma experiência única. Você sentir, como é que você se sente? Sente como se uma pessoa mais amada do mundo, talvez, por Deus ter colocado, ou não foi esse sentimento? Foi um sentimento de medo mesmo, por saber que era uma responsabilidade muito grande? Não, logo o primeiro senti medo, Sim. O vento, ouvir a voz de Deus, já tinha lido a experiência de Samuel, mas não senti mais, porque para Deus somos todos iguais, né? Deus cada um tem o seu chamado, tem mais responsabilidade, então isso foi, Deus me chamou, então eu tenho a certeza. Se não tinha esse chamado, eu não desisti da minha formação informática. Então, você estava se formando para ir para a área da tecnologia? Sim, tecnologia, sim, na parte de informática. Sim. E na caminhada da fé, o que foi que mais te marcou em relação à fé de alguém? Não vou falar assim diretamente de você. Teve uma situação que você falou assim, essa pessoa teve uma atitude que me ensinou algo em relação à fé. Não, eu tenho um grande pregador, né, que eu inspirei muito nele, que é o Jimmy Swaggart, é um americano. É o primeiro que eu vi, então a maneira dele até, a maneira de expressar, deve ser aquele que me inspirou. Então ele me marcou muito, o seu ministério, o testemunho dele, que ele fez na sua vida, né? É um homem fantástico. Então é um pastor que me inspirou muito. Até tem uma bíblia de Jimmy Swaggart, quando eu vi que há em português, mandei comprar no Brasil, porque é um homem que me inspira muito. Agora temos, ele doou para Cabo Verde cerca de 10.000 bíblias de estudos. Infelizmente, o tempo dele acabou, ele faleceu o ano passado. Faleceu ano passado? Sim, o Jimmy Swaggart. E você chegou a conhecê-lo pessoalmente? Não tive privilégio, não tive a honra de conhecer. Embora eu já estive nos Estados da América, mas é um homem que me marcou muito na minha vida. Sim. Quando você já teve estado nos Estados Unidos, também como pastor, para levar a palavra, para falar sobre fé? Não, eu fui para visitar os meus familiares. O meu tio que está lá muitos anos, então fui lá, mas também tive o privilégio de pregar a palavra nos Estados Unidos em crioulo, na língua materna para os cabo-verdianos. Havia uma igreja cabo-verdiana, eu estive a pregar, então a falar do Evangelho. A impressão que eu tenho é que os Estados Unidos também tem muitos cabo-verdianos, a verdade é essa, tem bastante. Tem mais de 1 milhão. Mais 2 milhões. Mais de 1 milhão. E aqui em Portugal, nem se fala, eu convivo com muitos cabo-verdianos, inclusive, um dos meus primeiros trabalhos foi cabo-verdiano, e tem uma ligação muito grande entre a cultura brasileira, a verdade é essa, nós nos sentimos representados e, ao mesmo tempo, nos sentimos essa proximidade toda vez que estamos com a comunidade africana como um todo, né, cabo-verdianos, angolanos, que tem bastante aqui, guinenses já não, pelo menos cá no Porto não tem tanto. Do lado de Lisboa, se calhar, que é a capital, talvez a gente acaba tendo essa ligação. Mas em relação continuando essa questão da fé, você teve algum momento que você precisou, foi provado pela fé, foi provado mesmo de você falar assim, será que esse Deus é o Deus verdadeiro? Teve esse momento que você teve esse confronto consigo mesmo e até com Deus? Eu queria que você contasse, ou você teve uma experiência que foi contínua e de crescimento na fé? Não, a minha experiência, isso foi em 91, que eu ouvi a voz de Deus. Então isso foi um suporte. Eu sei que Deus existe, há momentos difíceis na vida, mas sei que Deus está lá. Porque Jesus disse que basta cada dia o seu mal. Então há momentos difíceis, mas eu sei que Deus existe, não tenho dúvida. Sim. Porque eu ouvi a voz de Deus, a minha experiência, o dia a dia. Deus fala ainda, Deus fala comigo. Deus fala através de sonhos, né? Então Deus ainda fala. Então eu tenho certeza que Deus existe e não tenho dúvida. Nunca duvidei da minha fé. Sim. Isso é importante. A experiência bastou, essa primeira experiência, e aí daí foi uma crescente na fé, né? Sim, vai crescendo. As experiências vão acontecendo. Qual experiência que você destacaria mais assim no seu dia a dia, enquanto pastor?
enquanto missionário e também enquanto você é líder social, é isso? Eu queria que você falasse um pouco desse trabalho também social que você faz. A minha maior experiência foi no Instituto Bíblico. Então eu não tinha suporte financeiro de ninguém. Estudar em Portugal sem suporte financeiro. Então cada dia Deus suprindo as necessidades. Entrei solteiro, segundo ano casado e terceiro ano com uma filha. Sim. Então não suporto mais Deus agindo, pessoas a nos abençoar, a nos visitar. Então foi uma grande experiência para mim. Sim. Uma grande experiência. Depois fui chamado para ser pastor e fui enviado para Cabo Verde como missionário. Então foi um desafio. As pessoas dizem, não vai para Cabo Verde, um país difícil. Não, eu fui chamado. Portugal tem mais condições. Eu sou realista, tem mais condições. Disse não, é o meu chamado é Cabo Verde. Então eu tenho que estar onde Deus quer que eu esteja. Então foi assim. Foi uma decisão de chamado, mas também de amor por esse pequeno espaço da terra onde você nasceu, onde está ali sua história, onde está a sua origem também. Não, eu gosto de Cabo Verde. Sim. Foram 5 anos aqui muito difícil, né? Embora estava cá, o meu pai acabou de falecer, né? A minha mãe, meus irmãos, amigos, primos, mas eu sinto que Cabo Verde, eu amo Cabo Verde. Então é o meu povo. Então eu tinha um dever, né? É levar o Evangelho, levar uma esperança que é Jesus Cristo, né? Então o meu chamado é Cabo Verde. Então... E nesse tempo que você teve fora de Cabo Verde, qual foi o maior desafio que você teve que lidar no dia a dia? Não, aqui em Portugal foi um choque cultural, né? O racismo é muito forte aqui. Então, agora mesmo, eu e minha esposa estamos a vir por Porto, nessa área, e a minha esposa foi sentar ao lado de uma portuguesa. Ela se levantou. Estás a ver? O racismo para mim foi muito chocante. Foi difícil. Eu até perguntei ao meu pai, olha, como você conseguiu estar todos esses anos aqui em Portugal? Porque eu sofri, porque nós, os cabo-verdianos, gostam dos portugueses. Eu gosto dos portugueses. Estava no meu coração, estás a ver? Você vem um choque. Você chega a dar um bom dia, ninguém dá-te um bom dia. Para nós é estranho. Bom dia, não chamam um bom dia, então é uma coisa assim que mexe, né? Sim. Que mexe connosco. E nós estamos falando em pleno século XXI, né? Imagine os seus pais que tiveram aqui há muitos anos atrás, infelizmente. Quer dizer, imagina. Sofreram mais. Não tem como nem imaginar. Sofreram mais. Só vocês sabem. Agora essa geração temos a mídia, o Facebook, e TikTok fala isso, é uma informação. Mas nós naquela altura não tínhamos nenhuma informação. É um choque. Mas pronto, foi sim. Foi difícil. Enquanto há portugueses que são fantásticos. Eu conheci uma senhora há 5, 6 anos. Aquela mulher fantástica. Um amor tão grande comigo. Estás a ver? Então, sim, há pessoas, né? Infelizmente, sempre há os dois lados. Como a moeda, né? Sempre há os dois lados. Mas é importante saber, né? Porque nem sempre todas as pessoas de uma determinada nacionalidade são assim, infelizmente. Claro que nem todas as pessoas têm eu penso que as pessoas não estão resolvidas com elas mesmas e às vezes querem de alguma forma discriminar o outro. Simples assim, porque somos todos iguais, não tem outra história. Somos todos iguais, somos filhos de Deus, não tem outra história. Eu lembro uma música que naquela altura, um rap, cantava, né? Somos todos iguais, somos diferentes, todos iguais. Diferentes, todos iguais. Então é uma música muito... Então, aquela luta. E nessa diferença, isso é muito importante. Essa diferença é o que nos completa. Você já pensou nisso? A humanidade, porque o senhor já é muito mais vivido que eu, já conheceu muito mais países que eu, muito mais cultura, já trabalhou com vários tipos de gente. Você consegue ver esse ponto que as pessoas se unem e você fala assim, cara, isso nos completa, mesmo sendo todos nós diferentes, da forma que somos. Temos que saber aprender a viver com a diferença. A diferença, a diversidade. Eu sinto, graças a porque nós temos um Deus que nos ama. Eu, quando vou para países estrangeiros, ninguém me conhece, mas há coisa que o amor, você é cristão, há uma ligação, há um cuidado, um afeto.
Acho que é isso que precisa, a humanidade precisa de Jesus Cristo, né? Quando você encontra Deus, você vai ultrapassar esse preconceito de raça. Sim, sim. De ser. Quando você fala da humanidade precisa de Cristo, nós estamos num período que as pessoas pensam muito na religião, religiosidade. E Jesus Cristo, ele está acessível a todos ou ele está voltado para uma religião específica? Não, o próprio Jesus disse, né? Eu estou à porta e bato. Ele está batendo, né? Estamos a falar agora dele, ele está a bater. Está a falar com uma pessoa, alguém está a ouvir. Jesus está sempre à procura do homem. É claro que religião, ou igreja, ou espaço, é lugar que a gente vai cultuar, que a gente vai adorar a Deus, a gente vai ouvir e crescer. Mas Jesus está sempre à procura do homem. Independente do espaço, mas ele está à procura do homem. Sim. Até pelas circunstâncias, Deus ainda fala. Há pessoas que através de sonho e encontram com Jesus. É engraçado. Deus fala, porque Deus está interessado no homem. Porque Deus ama o homem. Por isso que Jesus veio. Então Deus provou, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Filho unigênito. Deus deu a prova que Deus nos ama. E no século XXI, em que a gente tem esse monte de informação, principalmente agora com tecnologia, inteligência artificial, essas coisas todas, a gente tem muitas informações e parece que tem muitas verdades e as pessoas talvez não tenham mesmo aquela mesma fé de antes. Questiona-se muito mais, ou você acha que tem ainda há espaço para Cristo, ainda há espaço para a religião? Estou falando de Cristo porque nós estamos falando de um pastor, de uma religião, mas claro que estamos aqui respeitando todas as religiões, ainda há espaço para que as pessoas sigam, né, no caminho da fé. É claro que hoje há um conforto, né, vindo da Europa, talvez dizendo, eu preciso de Deus, tem tudo, na felicidade, eu sou inteligente, eu não preciso de Deus. Mas todos nós precisamos de Deus, porque a vida é muito curta. A vida é muito curta. A vida é mais do que isso. A vida é não só aqui na Terra. Nós chamamos de vida eterna. Então o homem tem que refletir, pensar muito, né? Como o homem no passado, no tempo da Renascença, houve uma procura de Deus. Os homens encontraram Deus por causa disso. Então é que o nosso conhecimento, que a nossa sabedoria não pode ser um empecilho de chegar a Deus. Há grandes homens de Deus, há homens inteligentes que reconheceram Deus existe, eu preciso de Deus. Mas existe algum momento que a ciência e a fé se encontram? Acho que sim. Porque hoje a ciência está a dar razão à Bíblia, né? Que não, isso aconteceu mesmo. Dá razão. Hoje a ciência, não temos, né? A barriga de aluguer, né? Houve barriga de aluguer. Maria foi uma barriga de aluguer. Jesus, né? Nasceu através da obra do Espírito Santo. É ciência, né? A gente fala há muitos anos atrás acerca de clone. Sim. Eva foi clone de Adão, estás a ver? Então a ciência está lá. Sim. Até foi até engraçado uma palavra que eu vi voltado para a criação, sim, mas é engraçado, mas o ponto não é engraçado, é o mesmo bíblico, falando em relação à responsabilidade, o papel de uma família, de um homem, sim, de uma mulher na família, é muito interessante, porque o homem, Deus criou primeiro, digamos assim, para cuidar, para lavrar e para trabalhar, digamos assim, para trabalhar. E a mulher veio não para assumir o papel do homem, pelo contrário, para ser a adjunta do homem nessa missão de cuidar. A primeira coisa que Deus falou para o homem foi que era para cuidar de tudo, da criação, de tudo aquilo que ele fez. E talvez eu possa estar errado, mas me corrija, ou só eu que penso assim. Talvez nós estamos numa crise de identidade, as pessoas não sabem quem são mais. Isso é verdade. Porque se inverteu o papel agora, né? Por causa disso, né? Falta de identidade. O homem quer ser mulher, a mulher quer ser homem. Antigamente, é contexto diferente, né? As mulheres ficam em casa a cuidar das crianças, né? O homem trabalha, o provedor.
por causa do mundo material, o materialismo, né? Leva que as pessoas todos vão trabalhando, deixa as crianças no creche, então a criança cresce sem o cuidado, o amor, o afeto, né? Porque não temos tempo. E isso foi muito complicado. Antigamente era diferente, era um contexto diferente, né? Sim. Por causa de igualdade, falamos muito de igualdade. Somos diferentes. Homem é homem, mulher é mulher. Sim. Mas o homem não é menos. Cada um na sua homem não é mais, essência. homem não é mais, mulher não é menos. Cada um na sua essência. Se completa, né? Se completa. Sim. As famílias, e quando eu falo isso, falo com muito respeito, as famílias, elas, num determinado momento, já não está tendo aquele convívio como se tinha mais, ela foi mudada, o convívio hoje ele já foi mudado muito, principalmente por conta da tecnologia. Em relação à fé, a tecnologia, a interação, o aprender, o conversar, o dialogar sobre a fé, sobre a vida, o que você falaria sobre essa questão? Não, influenciou muito, né? É claro que a tecnologia é muito boa. Até porque Deus, na sua palavra, diz que nos últimos tempos a ciência se multiplicará. Infelizmente a gente passa muito tempo, né? Com telemóvel, em vez de estar com a família. Às vezes eu faço o retiro de casais e disse, não, você tem que fechar o telemóvel, deixa o telemóvel. É tempo para estar junto, marido e mulher, para conversar. A gente deixa, não usa. Porque, claro, que o telemóvel nos rouba muito tempo. Às vezes passamos mais tempo no telemóvel que outras coisas. E como diz o Breno, isso atrapalha muito, né? O relacionamento, infelizmente. Comunhão, relacionamento, o contato das pessoas. Antigamente a gente contava história, agora não se pode. Não há tempo para a história, as pessoas não conhecem mais a história. Sim. Porque é por causa de tudo isso. Mas tem uma parte boa da tecnologia também que pode ajudar a gente na aprendizagem, no conhecimento, até mesmo no estudo que a gente quer ser melhor esclarecido. Isso é importante também. Não, né, claro, eu às vezes vou lá e vou no Google, eu pesquiso mais rápido, né? Me ajuda muito a encontrar uma passagem, algum assunto, a origem da palavra, o significado, no grego, no hebraico, ajuda, claro, sempre, né? A vantagem e a desvantagem. Eu lembrei agora de uma situação que você falou, foi lá no Google, eu lembrei do meu pai, né? Meu pai é agricultor, mais de 40 anos, né, na agricultura e tudo. Hoje ele vive na cidade, tem uma horta lá no quintal dele, gosta de lidar com isso tudo. E a última vez que eu fui no Brasil, estava lá mexendo na horta dele, e aí eu perguntando ao meu pai sobre isso, sobre aquilo, e queria plantar um legume que tem lá no Brasil, muito famoso, o jiló, e perguntando ao meu pai, olha, pai, qual a melhor terra, qual a melhor estação, essas coisas assim. Aí eu perguntei, pai, perguntando ele essas coisas assim, ele pensa, busca lá no Google. Aí eu fiquei assim, o quê? Eu pensei que ele ouvia aquela orientação de 40 anos da agricultura, essas coisas assim. Mas meu pai me ensinou uma coisa muito interessante. Ele falou assim, olha, eu estava plantando essa folha aqui, uma folha chamada guaco, eu plantei, sei lá, 4 ou 5 vezes e não deu certo. E eu busquei, meu pai com 76, 77 anos, busquei no Google e plantei e deu certo. Eu falei, caramba! E aí, sabe que a agricultura, ela, primeiro, foi uma das primeiras profissões que teve na humanidade, das primeiras profissões. E a agricultura, ela é importante para o sustento de um país. No caso, o Brasil, eu estou falando de 20%, praticamente 20% do PIB do Brasil. E quando se fala pelo mundo todo, a agricultura, naturalmente, é muito importante. E mesmo isso, a gente está sendo, a tecnologia, a inteligência artificial, inclusive, faz um trabalho de ler aquele espaço para ver qual o melhor local, o melhor espaço, a melhor semente, aquelas coisas todas. E isso, no final das contas, a gente começa a perceber, quando eu falo assim, é que nós estamos num tempo em que talvez é a sabedoria de lidar com tudo isso, lidar com essa quantidade de informação, lidar com a tecnologia, lidar com a modernidade, a sabedoria para lidar, porque o ser humano, essencialmente,
continua o mesmo. Ou não, o ser humano mudou, Não, nós somos melhores dessa geração do que... somos os piores. Acho que, Somos melhores. acho que bom, não podíamos rejeitar a tecnologia. Eu tinha uma resistência, lembro, pós-Covid, e comecei a fazer transmissão. Na época de Covid, então fazer online, atingi, né? Muitas pessoas na América, Portugal, França, Holanda, disseram, vou continuar. Então a gente continua a transmitir live todos os domingos para que a palavra seja pregada. Então a tecnologia nos ajuda bastante. Sim. Muito. E assim, o que você acha que a imigração, o período que você viveu, foi quanto tempo fora de... 5 anos. Então, foi 5 anos. 5 anos. O que você acha que a imigração tirou de você e o que ela acha que ela te acrescentou? O que tirou, o que te acrescentou esse período de imigração? Outra vez tirou da minha terra, mas acrescentou muita coisa, aprendi muita coisa. A minha formação também, a cultura, algo bom dentro da cultura portuguesa. Ganhei amigos também, pessoas que estamos ligados até hoje. Então é fantástico. Hoje tenho um colega meu, colega de teologia, que vai passar férias comigo próxima semana para Cabo Verde. É engraçado, depois de 31 anos atrás. Então é uma ligação. Então ganhei. Então você esteve aqui em Portugal 31 anos atrás, é isso? Sim, foi 31 anos atrás. 95. Sim. E quando você olha todo o percurso, todo o período que você teve aqui e tudo, você costuma olhar com um momento que valeu a pena na sua vida, no momento, para o seu crescimento, para o seu desenvolvimento? Não, valeu a pena, porque aprendi minha formação teológica, desafios, e foi um ganho. Foi um ganho. Esses 3 anos de formação teológica, foi uma experiência de fé, desafios. Então foi um grande aprendizado. Então sempre que venho a Portugal, eu faço questão de ir à minha escola, né? Esse ano estive na minha escola. Então aprendi e ganhei. É um momento também de você reencontrar uma parte boa do período. Sim. Esquecendo o racismo, ou a parte negra, né? Mas o outro lado ganhei. A minha filha nasceu cá, então. Sua filha nasceu cá em Portugal, naquela altura. E ela vive em Cabo Verde hoje? Não, agora ela veio estudar, agora fez a sua formação, agora está a viver aqui em Portugal. Isso pode ser, já pensou que tudo Deus tem um plano? Pode ser que foi importante você estar nesse período? Você falou que passou 3 fases, foi assim, 5 anos, parece que passou um mundo na sua vida, né? Porque você passou de solteiro para casado, e de casado para pai, Sim. E já foi, nesse período também, pastor. Okay? Tive a formação e fui enviado para Cabo Verde. Né? Os 5 anos de ouro da sua vida? Sim. 5 anos de ouro. Sim. Isso é muito importante. E quando você olha hoje para a realidade da sua filha, de estar vivendo em Portugal, de repente tendo algumas possibilidades, algumas oportunidades melhores, essa é a realidade, ou você acha que não é essa a realidade de ela estar vivendo algo melhor ou está tendo outras possibilidades? É claro que Portugal é sempre é diferente em termos de oportunidades, né? Ela formou aqui, já apareceu a oportunidade de trabalhar, está a estudar, né? Agora, o que ela sente, né? Isso vai depender dela, se quer voltar ou não voltar. Ele está a dar o seu contributo aqui também em Portugal, né? Para mostrar que nós podemos ser diferentes. E que é engraçado, ela escolheu, né? Viver aqui, né? Sim. Como dizem, pode ser a pátria dela, é o mundo, né? Sim. Pode se sentir bem aqui, está se sentir realizado aqui. Sim. Mas assim, tem uma parte de quem vive fora, principalmente o imigrante, de querer voltar pro seu cantinho da sua terra. E sempre há saudades dos amigos, dos familiares, da terra. Então há sempre saudade, né? É por isso que acho que a imigração eu tenho um amigo meu cantor, né? Imigração em separação. Imigração em separação, você fica separado. Eu tive cá e a expectativa até chorei. Cheguei ao tempo de Natal e queria voltar mesmo.
porque se sente separado da cultura, dos amigos, da terra, da convivência, é diferente, Cabo Verde é diferente. Eu sinto muita falta, eu sinto muita saudade da minha terra, Minas Gerais, embora eu tenha vivido só até os 8 anos lá. Toda vez que eu vou lá, eu sinto em casa. Hoje tem 3 lugares que eu me sinto muito em casa. Eu me sinto em casa aqui no Porto. Eu aprendi a amar o Porto, aprendi a viver aqui. Eu acho que teve uma versão que Deus fez nascer em mim aqui no Porto. Foi a versão também, voltando talvez aos seus 5 anos de ouro, já, de que eu fui pai. Foi a versão que eu tive que me reinventar, que saí de um escritório de contabilidade, trabalhar numa cozinha. Por mais que eu goste de cozinhar, eu tinha objetivos de trabalhar na minha profissão, eu tive que passar por esse processo, essas coisas todas. E teve algum momento, assim, sei lá, que você teve que passar por um processo que era fora daquilo que você queria passar, digamos assim. Você tinha um objetivo e aquilo estava fora do seu objetivo, mas que você entende hoje que foi importante? Não, eu tinha um objetivo, né? Era de estudar e terminar os meus estudos, é um objetivo bem claro. Tinha que ultrapassar os obstáculos, né? Tinha que ser forte, não voltar para trás. Então, não foi fácil, né? Mas tinha que ser esse caminho. Quando você fala de chorar, assim, o primeiro ano parece que ser o mais desafiante. Não? Foi difícil, longe da minha avó, longe da igreja, de amigos, da terra, da cultura. Chega o Natal, em Cabo Verde é diferente. Então cheguei e chorei mesmo. Eu lembro que a minha mãe, né, está aqui desde os anos 70, que você está a chorar? Se não, saudade da terra, saudade da minha avó. Então, e você casou aqui ou foi em Cabo Verde? Não, casei em Cabo Verde. Casou em Cabo Verde? Já no segundo ano dos meus estudos. Sim. Voltei para Cabo Verde para casar com a minha namorada, que estava naquela altura. Casou sua namorada e voltou para Portugal com ela? Voltei com ela, sim. Olha, então foi uma história de amor também, nós estamos ouvindo aqui. Acho que sim, foi uma história de amor, sim. Uma história de amor, de você... Ela ficou te esperando, é isso, em Cabo Verde? Sim, a gente... Olha... Porque naquela altura, pronto, não via Facebook, não via... A gente era só escrever. Então você conseguia mandar a carta daqui? Toda semana. Você mandava a carta daqui de Portugal? Sim, enviava toda semana. Toda sexta-feira eu recebia, ela também com certeza recebia. Você via as cartas? As cartas. Ela mandava para você ou você mandava para ela? Sim. Essa era a comunicação, porque o telefone era muito caro naquela altura. Então eu chamava uma vez por mês. Sim. Quase, pronto, mas isso. E aí, você voltou depois de quanto tempo você estava aqui mesmo? 2 anos depois voltei para casar, sim. Casou, e aí ela veio para cá com você. Sim. E aí vocês tiveram... E para ela, assim, você já estava num estágio, né, de adaptação. Sim. Depois de 2 anos você já está num estágio. Teve um conflito? Porque, por exemplo, para ela chegou... e você já tinha 2 anos, já estava talvez mais estabilizado, ou já tinha passado por esse momento de adaptação. Como foi esse período? Bom, ela já conhecia antes de Portugal, já veio de férias várias vezes. Sim. Mas também foi difícil porque tive que deixar a mãe, porque ela que era o suporte, né, da família, deixando a mãe naquela altura, também não foi muito fácil. Claro, ela veio porque sabia também que era o papel dela, né, acompanhar o marido. Sim. E vocês têm quantos filhos? Temos 2. 2 filhos? Uma menina, um rapaz. E o rapaz vive aqui em Portugal? Não, vive em Cabo Verde. Vive de Cabo Verde? Vive em Cabo Verde, sim. É assim, lidar um contexto familiar, eu fico pensando, se bem que eu também passei um pouquinho por isso. Eu não, meu pai, né, porque os filhos, ou a maioria dos meus irmãos estão todos lá no Brasil, só eu que resolvi sair de lá. E como é para você, enquanto pai, ver um filho, digamos assim, você e sua esposa, um filho lá viver perto de vocês, digamos assim, e outro viver no outro país. Hoje em dia é tranquilo? Vocês, porque tem a tecnologia, vocês conseguem conversar? Não, a gente sempre sente a falta. Porque há momentos de família, o Natal, a Páscoa, há momentos de aniversário, a gente fica dividido. Então a minha esposa vai fazer ano, já em outubro a gente estava planeando, e está todo mundo junto. Sim. Os filhos, às vezes é assim, a gente sente falta, né? Sim. Sente falta. Agora são os 3, então falta uma pessoa sempre. Sim. Não é fácil, né? Não é fácil para os pais. Mas assim, de Cabo Verde para Portugal,
É muito longe? Dá para vir com alguma regularidade? Não é 3 horas e 50 minutos de voo, 3 horas? é perto. Eu tô aqui há quase 10 anos e nunca fui em Cabo Verde. Epá, Pô, mas está bem perto. Eu faço Porto-Lisboa, 3 horas de autocarro, Cabo Verde e Portugal, 3 horas e 50 minutos. sabe que às vezes é falta de até um pouco de conhecimento geográfico. Às vezes as coisas estão tão perto da gente. Você já teve essa? Não, eu tô falando às vezes eu tô falando até da vida mesmo. As coisas estão tão perto, mas tão distante porque a gente não coloca como possibilidade. Não coloca como possibilidade. Isso é verdade, é verdade. Porque, por exemplo, um país que é riquíssimo, cartão postal, e aí a gente, por exemplo, aqui já planejei, fui para outros países aqui da Europa, mas sempre com essa vontade de conhecer Cabo Verde, e a gente ouve Cabo Verde 3 horas e meia, 4. 3 horas No Brasil, eu fiz uma viagem que era mais longe, viajando do Espírito Santo para o sul do Brasil, que é o estado do Paraná, mais longe do que daqui para Cabo Verde. Imagina. E quando eu falo assim, eu começo a pensar em relação à questão das possibilidades, dos sonhos. Os sonhos, às vezes, tá mais próximo do que a gente imagina. Teve algum sonho que você, talvez, na nossa limitação, não pensou, e quando Deus realizou, te permitiu, você falou, caramba, esse sonho estava tão próximo, e Deus me deu essa visão, ou me deu essa bênção, e eu pude realizar. Teve esse sonho? Eu queria que você conversasse. Acho que sim. O meu maior sonho Sim. era ter uma família. Ter uma família. Ter uma família, porque eu cresci, os meus pais se separaram logo cedo. Eu tinha talvez 10 meses. Sim. A minha mãe emigrou, eu já tinha 11 meses. Sua mãe emigrou, você tinha 11 meses? 11 meses. Então eu cresci com a minha avó. Sim. Então meu pai emigrou quando eu tinha 4 anos. Sim. Então ele veio em 73, antes da Revolução de 25 de Abril. Então eu cresci com a avó, então é questão de família. Faltava algo, né? Sem pai, sem mãe, então isso me mexeu muito comigo. Então eu lembro, depois encontrei Deus, então eu quero ter uma família. Então Deus deu uma família, então graças a Deus eu tenho uma família hoje. Mas eu não tive uma família. Eu não teve. Eu não sei o que era ter família. Então é difícil. Nós somos 7 irmãos, mas eu cresci sozinho com a minha avó. Fomos separados. Então é difícil. Então é um sonho ter a família. Eu quero ter eu lembro antes de dizer que eu vou ter uma família, eu vou ter uma mulher, eu vou ter uma família. Graças a Deus, uma família. O maior sonho que eu tenho é a minha família. Você falou algo muito bonito, pastor. Não sei, a gente vive numa era de bens e de poder e de dinheiro e tem coisas tão essenciais, não vou falar simples, porque não é simples, é essencial para nós seres humanos, a família. E sabe quando às vezes a gente percebe isso? Você sonhou e graças a Deus você conseguiu constituir. Eu fico pensando no tempo que eu estava no Brasil, e não sei se você, enquanto imigrante, pensou nisso, mas eu fico pensando, meus irmãos estavam tão perto, meu pai estava tão perto, e nem sempre eu estava disponível para estar com eles. Nem sempre estava disponível para ir tomar um café na casa do meu pai, para conversar com ele, e hoje sinto uma saudade imensa. Eu consigo conversar com ele por telemóvel e tudo, mas não é a mesma coisa de estar lá com ele tomando um café, batendo um papo tomando aquele café mineiro, como diz, né? O mineiro gosta muito do café, né? Tomando aquele café mineiro. Tem umas coisas que a gente, às vezes, só... Como diz, você tem que sair da ilha para você ver a ilha, né? Para você ver a ilha. A gente às vezes, só valoriza quando não tem. Você acaba valorizando. E a vida, ela, às vezes, é um pouquinho disso. A gente tem menos tempo do que a gente imagina. Primeiro que o amanhã não existe, né? A gente sempre planeja, e é importante planejar, é importante sonhar, mas o amanhã ele não existe, né? E às vezes a gente deixa de aproveitar o hoje. Esperando que amanhã chegue. E mesmo que ele exista, no caso, não estou falando do meu caso, mas existe muitos imigrantes pelo mundo todo que tiveram que aconteceu, igual aconteceu com você, com 11 meses,
estava longe da sua mãe, é isso? Sim, sim. 11 meses. Assim, isso traz uma reflexão para a gente de valorizar aquilo que é importante. A família é importante. Valorizar aquilo que é Porque importante. é difícil. Eu conheci a minha mãe quando tinha aos 26 anos de idade, bem grande. Você conheceu sua mãe cá em Portugal? Lá em Portugal, sim. Aos 26, Sério? aos 26 anos. 26 anos de idade. É difícil. Talvez isso, quando eu te perguntei o que a imigração te tirou, talvez isso foi o mais forte. Sim, tirou. A coisa mais forte meu que a pai, imigração te tirou o foi meu pai e a minha mãe, sim, de crescer juntos. de crescer juntos. Crescer juntos. Então, embora havia uma ligação, meu pai é carta, mas faltou, me tirou, né? Sim. Essa convivência de ter pai ao lado, Sim. de ter a mãe. E o seu pai, você chegou a conhecer cá também? Não, meu pai ia de férias. Ia de férias. Já lembro como talvez tinha meus 8 anos, 9 anos. Ele ia de vez em quando, naquela altura. E na época a gente vivia numa realidade diferente que essa? Ou era tão possível quanto hoje viajar para Cabo Verde ou de Cabo Verde para cá? Naquela altura era menos. Era menos? Na época do meu pai era menos. Era menos. Eu com pouca frequência. E aí vocês tinham que lidar com esse desafio, né, de estar longe da... Ser longe. A gente, criança, a gente alegrava-se com... O meu pai enviava tempo de Páscoa, levava alguns doces, levava, então roupas, a gente ficava feliz. Eu lembro quando era criança, eu tinha o meu primeiro relógio com 10 anos de idade. Então isso às vezes aquela alegria, né? O pai está de imigração, então aquilo, não, meu pai, você sente às vezes importante, né? O pai é imigrante, então você o pai é imigrante. É engraçado. Você teve, por exemplo, essa questão de talvez seja um momento mais forte com seu pai, de ele estar sempre, quando ia a Cabo Verde, você tendo contato com ele, você acabou de relatar, mas em relação à sua mãe, qual foi o momento mais forte que você teve com ela, mesmo conhecendo ela aos 26 anos? É mais forte, quando vi minha mãe chorei a primeira vez, eu chorei mesmo bastante, chorei mesmo. É um sentimento, sei lá, conversando aqui abertamente, é um sentimento tipo, as coisas não deveriam ser assim? Ou por que as coisas são assim? Uma dúvida que infelizmente parece que para quem imigra, por que nós devemos sair do nosso país? Essa é a questão. Por que nós devemos sair do nosso país? Eu costumo aconselhar as pessoas, né? Você tem uma vida em Cabo Verde, não imigra, não. Às vezes a família é mais importante. Porque se a gente valorizar a família, a gente não deixava a família. Sim. Há muitos que deixam mulheres lá, vêm, acabam por se separar. Sim. É casos assim. Então temos que valorizar a família. Sim. A família é mais importante. Agora a gente quer o bem-estar, outra coisa, então perdemos o que tem mais valor, que é a família. Sim. Mas assim, o sentimento que eu fico também quando eu falo isso é que o nosso país deveria ter as oportunidades que a gente almeja. Deveria, porque são países, se você for ver, países que foram talvez mal governados, mas países que são ricos. Países que são ricos. As pessoas poderiam estar no seu país, estar vivendo. É claro que existe uma série de outras questões. Os propósitos de Deus são maiores que os nossos. Sim. Mas também tem uma questão, talvez, de oportunidades, uma questão econômica, uma questão de qualidade de vida, de segurança que seja, né? Para o senhor, pastor, enquanto imigrante, conhecendo muitos imigrantes, trabalhando com projetos sociais e tudo, é mesmo isso ou não? Acho que o continente africano é rico em si mesmo. A gente nem precisava de sair. A África é rica. Mas é claro que há países que têm dificuldades, Cabo Verde é um país pobre, mas temos uma boa liderança. Eu reconheço, ao longo desses 50 anos de independência. Sim. Temos uma boa liderança. Às vezes falta de recursos. Né? Estou a dizer que o povo cabo-verdiano gosta de migrar, porque cada cabo-verdiano tem uma família no exterior. Sim. Então ele vendo um imigrante que volta com riqueza, com carro, construindo uma casa, então ele quer ir também. Ele quer ir também para ter uma vida diferente.
Você falou que Cabo Verde só tem 50 anos, digamos assim, de independência? Sim. Celebramos o ano passado, 50 anos de independência. Fomos independentes em 5 de julho de 75. 75? Caramba, isso para mim é novidade. Sim. 50 anos, então de independência. É um país Um país jovem. que é um país jovem, Jovem, sim. mas é um país também, por ele ser jovem, tem também muitas possibilidades de crescimento para o futuro. A verdade é essa. Quanto mais jovem, assim, ele é jovem enquanto independente, Sim. Em relação ao povo nativo, ele talvez seja um dos países mais antigos do mundo, né? Cabo Verde foi descoberto em 1460, descoberto pelos portugueses. 460? E o povoamento foi em 1462, com os africanos, com os escravos, Sim. e com os portugueses, né, de Madeira, de Açores. Então foi o povoamento. Então, mas é um país novo, desenvolveu muito após a independência. A maior parte do desenvolvimento foi após a independência. Aquilo que nós temos foi após a independência. Então, naquela altura tinha 3 liceus. Agora em cada concelho há liceus. Temos 22 concelhos. E há concelhos que têm 2 ou 3 ou 4 ou 5 ou 6. Então, agora temos universidades. Então houve um desenvolvimento. Um país tem uma boa liderança. Né? Uma boa liderança. Ontem tivemos eleição legislativa, houve eleição. Até o partido que estava no poder perdeu, porque não somos um país democrático, né? Onde que a lei funciona. Então, o país é pequeno, mas houve muito desenvolvimento. Cabo Verde desenvolveu muito. Isso é muito importante. E partiu da onde a independência de Cabo Verde? Ou partiu da onde o povoamento de Cabo Verde? Não, a independência, depois tivemos o nosso líder, Amílcar Cabral. Amílcar Cabral, já ouvi falar? Amílcar Cabral? Sim. Não, Será que é parente do Pedro Álvares Cabral do Brasil? Mas foi o nosso líder. Ele filho de cabo-verdiano, nasceu em Guiné-Bissau, então voltou para Cabo Verde, estudou no liceu, formou aqui em Portugal, na universidade. Então ele lutou pela independência de Cabo Verde e Guiné. Então naquela altura ele voltou. Sim. Duas nações? Ele lutou por duas nações, porque ele nasceu em Guiné, filho de cabo-verdiano, então cresceu em Cabo Verde. Então então ele lutou pela nossa independência. Infelizmente ele foi assassinado antes da independência. Mas ele virou símbolo da luta, é isso? Ele é símbolo da luta. Símbolo da nossa luta. Amílcar Cabral. Sim. Tem uma coisa, assim, na história, cada país tem a sua história. No Brasil teve um pouquinho disso na Inconfidência Mineira, com Tiradentes. Ele foi um pouco do símbolo dessa luta também. Símbolo dessa luta. Mas quando você falou que Cabo Verde são 10 ilhas, a primeira ilha povoada ou que digamos assim, tem a capital de Cabo Verde. Eu queria saber mais sobre o país, porque, capital, sinceramente, eu estou muito curioso e estou gostando muito, sabe, de conhecer mais Cabo Verde. Capital é a Cidade da Praia. A Cidade da Praia que é o capital. Cidade da Praia. Que é a capital de Cabo Verde. E fica em qual ilha? Fica na Ilha de Santiago. A Cidade da Praia fica na Ilha de Santiago, sim, que tem o capital. E foi de lá que partiu a povoação de Cabo Verde? Não tivemos que a antiga cidade, que é a Cidade Velha, que começou lá, que é o berço da nossa história. Então, a partir de lá, da Cidade Velha, outras ilhas. Sim. E foi expandindo, mas também não só com o povo cabo-verdiano, teve a imigração dos países da Europa. Nós fomos, a nossa história veio que escravo vindo do continente africano, com os portugueses. Então, houve uma mistura. Então, uma mistura, sim. É um pouco daquilo que é a história. Aí nasceu o povo cabo-verdiano, porque temos ilhas com pessoas de cor clara, né? Sim. É um pouco também da história de muitos países da América do Sul, né? Sim. Se formos ver a história de quase todos os países da América do Sul, é um pouquinho disso. Porque quando foi descoberto não tinha habitantes, Cabo Verde. É diferente com o Brasil, mas Cabo Verde não tinha ninguém, não tinha habitantes. Sim. Por isso que... Quero agradecer aqui ao pastor Marcos por falar de tudo um pouco da vida dele, né? Caminhada da fé, a família, o período que ficou longe do pai e da mãe, os 5 anos de ouro, né? 5 anos de ouro. 5 é um número muito,
muito significativo, 5 anos Sim, de ouro, né? sim. Que foi da imigração para teologia, Teologia. se casar, ser E pai, foi ordenado como pastor aqui. ordenado como O pastor. pastor aqui 5 anos. foi ordenado aqui como pastor aqui nesse país. Sim, Então não dá para sim, esquecer. sim. É o Marco. Então é o pastor Marcos Robalo. Bárbaro, sim. Quero agradecer aqui por estar partilhando aqui sobre a sua vida, sobre a sua história, sobre a sua fé. E gostei muito do bate-papo. E ó, Cabo Verde tem um espaço muito, muito especial no meu coração. Tens que lá ir. Vou torcer para a seleção brasileira, claro que eu sou brasileiro, mas Ok. uma parte minha vai torcer para o Cabo Verde. Obrigado, Se obrigado. Deus quiser, eu vou ter a oportunidade de conhecer. Se Deus quiser, não, eu vou conhecer. Com certeza, Tem. Deus vai dar essa oportunidade da gente conhecer. Não quero colocar como algo impossível, não. Muito longe. Não. Esse ano ainda, no máximo 2027, eu vou dar um pulo lá. Ok, muito obrigado também pelo convite. Foi o meu primeiro podcast. Muito obrigado pelo convite. Deus te abençoe. Amém, pastor. Se alguém quiser entrar em contato com você, tem alguma rede social, tem algum contato que Estou no Facebook, né? Marcos Robalo. E também tem a página da igreja, que é Igreja Assembleia de Deus Casa da Bênção. E também o meu WhatsApp, que é o número é 00238 991 6999. WhatsApp. Bom, é isso. Obrigado, sou Grohl. Fechando. Valeu, galera!